Paulo, como eu disse pro Piperno, pro Bruno Prado, hora de vocês se renderem, o Palmeiras ia ganhar. E ganhou, São Bernardo jogou bem, jogou como nunca e perdeu como sempre, que vai ser assim para time grande em fase final, não tem jeito. Tem que respeitar o São Bernardo, palmas pro São Bernardo, excelente campanha, mas um absurdo esse regulamento da Federação Patética Paulista de Futebol, onde o segundo colocado geral paga por isso. Joga contra o líder geral, só no regulamento da Federação Paulista de Futebol que isso iria acontecer, e o Palmeiras segue normal, invicto na temporada, aí agora o primeiro semifinalista do Campeonato Paulista. Jogou melhor? Não sei, porque o São Bernardo foi melhor em uma grande parte do jogo, mas é a diferença do time grande pro time pequeno. O time grande decide, e o Rony, para variar, decidindo, sendo finalizador nesse time do Palmeiras. Eu já dizia, foi para a seleção, e eu acho que ele vai ser titular da seleção um dia, reserva, vai para uma Copa, acho que não. Mas se a fase é tão boa, deixa o cara desfrutar dessa fase, merece sim vestir a amarelinha, pelo menos em um amistoso, porque tá jogando muita bola, assim como o Veiga, e que cruzamento do Gabriel Menino. Mas vou dar boa noite aqui pro Fábio Piperno, Bruno Prado, Flávio Prado tá chegando, Zé Manuel, já falando sobre o Bruno Tabata. Porque não sei vocês, mas pra mim foi a grande surpresa do jogo. Primeiro, ser titular. Eu acho que poucos esperavam que o Abel Ferreira colocaria o Tabata pra começar jogando. Tinha o Hendrick, inclusive, como opção. Não. E o Bruno Tabata jogou muita bola hoje, hein? Boa noite, Pilhado. Um abraço aos colegas. Bom, primeiramente, tudo isso que você falou no começo é papo furado. Tá, e se renda então. Então fala. Boa, Pilhado, você cravou mesmo que ia ganhar, mentira, e ganhou. Quem falou isso ontem fui eu. Que eu cheguei, para! assim, para! Eu ontem aqui, o Flávio Prado tá chegando, ele vai se lembrar disso. Falei, olha, Palmeiras é favorito. Até minha mãe sabe que o Palmeiras é favorito. Mas eu fui o único que banquei. Eu falei, Palmeiras já tá na semifinal. Mas o Palmeiras não vai passar um carro, vai ser um jogo duro. Ainda falei, o Palmeiras é favorito em uma proporção 60-40. Que vai jogar contra um time muito bom. Palmeiras não vem em grande fase, não vem jogando tudo isso. Então o Palmeiras é moderadamente favorito. E o senhor moderadamente favorito? Que é isso? Palmeiras é moderadamente favorito contra o São Bernardo. É muito favorito. O que nós vimos hoje? Sim, o que a gente viu em campo? Que o time pequeno treme a perna na hora de mata-mata. Moderadamente favorito. Piperno teve chance clara pra fazer gol, chutou em cima do goleiro. Não tem jeito, cara. É aí que aparece o time grande. O Palmeiras também teve chance para fazer o segundo, não fez e tal. Mas o fato, como o São Paulo, o que eu disse ontem também, o São Paulo é outro que vai suar sangue para passar pelo Água Santa. Moderadamente favorito. Sobre o Tabata, o Palmeiras hoje, como a gente viu, mais uma vez, não fez um grande jogo. O Palmeiras não vem jogando bem, mas vem fazendo o suficiente. Mas também ótimo que tenha sido assim hoje, porque, de novo, o Palmeiras fez uma experiência que acabou sendo bem sucedida com o Tabata. Com o Tabata jogando ao lado do Veiga, o Palmeiras passa a ter um formato tático mais parecido com aquele que teve até agosto do ano passado, quando tinha Scarpa e o Veiga. Então abre mão do esquema lá com o terceiro atacante. É óbvio que é mais uma experiência que o técnico do Palmeiras quis fazer. Deu certo, raspou a trave e tal, mas eu acho que não muda absolutamente nada na história do Palmeiras. Vai jogar a semifinal, provavelmente ele faça alguma outra tentativa e segue o jogo. Bruno Prado, você estava aqui no pré-jogo? Sim. Comentou o jogo também? Não. Estava aqui no pré-jogo, estava acompanhando o jogo aqui na Jovem Pan. Essa situação, do Palmeiras, o Piperno falou, não jogou bem. Eu até concordo, não foi um jogo maravilhoso, mas o Palmeiras é muito eficiente. E o Palmeiras sempre com essas jogadas por lateral, tem muita jogada própria, aquela jogada que o Veiga não fez o gol, que foi uma jogadaça do Tabata, que ele dá o ovinho, deixa o Veiga ali numa situação excelente e o Veiga não consegue endireitar o pé para finalizar. O Palmeiras do Abel Ferreira é isso. E é um Palmeiras que cada vez impressiona mais, porque quando eu digo, eu banquei, claro que vai passar o time grande, é muito fácil você bancar hoje que o Palmeiras é favorito. É dificílimo o Palmeiras entrar no jogo e perder. Empatar tudo bem, poderia ir para os pênaltis, mas é o que eu falo, o time pequeno pode jogar bem, mas quando cai com o gigante nessa situação, treme a perna, como aconteceu hoje. Jogou bem, mas perdeu o gol.
Boa noite, Pilhado, boa noite a todos. O Palmeiras é um time muito difícil de ser batido, né? O Palmeiras ele não está no seu melhor momento na temporada. Pelo menos os últimos 3 jogos não foram bons, né? Contra a Ferroviária em casa, que foi 2-1. O Palmeiras demorou para fazer o gol e não foi bem. Contra o Guarani o jogo foi bem ruim, 0-0. E hoje não foi um grande jogo do Palmeiras. O Palmeiras ele correu riscos no jogo. O Everton ele tem trabalhado mais do que ele trabalhava em outros momentos. E ainda bem para o Palmeiras que ele é um ótimo goleiro, né? E faz parte do time e está lá para isso. E ele corresponde. Ele é um goleiro muito bom. Mas o time do Palmeiras ele não está no seu melhor momento. Mas ainda assim, ele vence. Ele passa, é um time que é muito confiante, é um time que é eficiente. Então é difícil ganhar do Palmeiras, mesmo quando o time não está bem. Mas ele tem essa tranquilidade para decidir. Daqui a pouco ele volta a jogar mais próximo do seu nível. O Abel ele começou hoje com o Tabata. Isso é um outro ponto assim da estabilidade. Um treinador que tem moral dentro do clube, que não corre risco de ser demitido. Se o Palmeiras fosse hoje, ninguém ia nem cogitar a saída do Abel. Então ele tem tranquilidade e conhecimento do elenco, porque está lá há um bom tempo para testar alternativas. Hoje o que todo mundo esperava era o Endrick ou o Giovani, que começou o último jogo com o Guarani. Ele foi com o Tabata, que é um cara que chegou, teve chance, teve que até entrar um pouco antes no time, porque o Veiga se machucou, não foi bem, saiu. O Abel chegou a colocar o Mike ano passado na ponta direita, tirando o Tabata, que seria o mais natural substituto do Veiga. Depois entrou o Endrick no time e agora ele tem uma nova oportunidade. E foi bem no jogo. Provavelmente vai ser mantido para a semifinal pelo desempenho. Então, se há um time em que o treinador não tem essa segurança, o conhecimento do elenco e a segurança de que ele não vai ser demitido se perder, o cara faz experiência. Ele tira coloca... Não é experiência, assim, ele observa. Eu acho que para esse jogo é melhor esse aqui. E ele tem confiança para colocar o cara. Um cara que até agora não tinha jogado bem. O Tabata correspondeu. O cara também, um que não jogou bem, também num time tão estável, ele entra mais tranquilo. Se é um time que não é estável, o cara que está de fora e entra, ele tem que entrar para resolver alguma coisa. Não é nem o caso dele. Ele entrou para fazer parte de um time muito consistente. Então o Palmeiras, mesmo quando não está bem, ele não está num grande momento, e normalmente ele ganha, né? Pelo menos não perder, ele não perde. É difícil ganhar do Palmeiras. E aquilo, né, Flávio Prado, Zé Manuel, quando eu falo segue tudo normal no futebol, não em São Paulo, não, no futebol brasileiro. Porque é difícil ver o Palmeiras perder no futebol brasileiro. É muito regular esse time do Palmeiras. Você diz regular em todos os aspectos. Ele é bom atrás, ele é bom na frente, ele é bom no meio campo. Ele perde muito dificilmente, como disse o Bruno Prado. Agora, essa situação do Palmeiras no Campeonato Paulista. Eu cravei que ia passar pelo São Bernardo, todo mundo, não. É o segundo colocado, mas eu falei, já passou. E eu digo que já passou para a final. Porque o Palmeiras não vai ter clássico. Não vai ter clássico. Vai pegar ou o Bragantino, ou quem que o Bragantino enfrenta? Ou o Botafogo. Ou seja, vai passar. Para mim, o Palmeiras já está na final e é favoritíssimo ao título, até contra Corinthians e São Paulo. Mas até quando vocês acham que o Palmeiras vai ser tão hegemônico no futebol paulista? Porque no futebol brasileiro tem o Flamengo, tem talvez o Atlético Mineiro que investe muito. Mas será que Corinthians, São Paulo, o próprio Santos, eles vão conseguir tirar essa diferença a curto prazo? Ou vai ser uma hegemonia por muitos anos, na opinião de vocês? Primeiro, estou impressionado com a sua ousadia. Sempre sou ousado. Se fosse para ser frouxo, preferia nem estar aqui. Sempre sou ousado. De maneira ousada, ele disse que o Palmeiras era favorito contra o São Bernardo. Isso é ousadia. Não, eu banquei. E é favorito a chegar na final também contra o Red Bull, contra o Botafogo. Cara, foi o único que... Calma aí. Cara, é ousado. Cara, você falando do Red Bull... A sua potência, contra o São Paulo, que quase lutou para não cair no ano passado. Contra o São Paulo, aposto quando você quiser. Contra o Palmeiras, eu falei. Não, mas você já apostou, já está perdendo feio, porque o São Paulo está bem na frente na disputa que a gente começou. Ele está bem na frente. O quê? Ué, colocação. Que colocação? Não é nada. Eu tô mentindo, perdeu do Red Bull. Perdeu do Red Bull. Copa Sul-Americana. Não misture São Paulo com Palmeiras. Palmeiras é uma coisa, São Paulo é outro. São Paulo é um time em decadência, o Red Bull é um time em ascensão e o Palmeiras está no outro patamar. O Palmeiras não se mexe com isso aí. Então quer dizer que ousadamente você acha que o Palmeiras é favorito contra o Red Bull? Já está na final. Não é favorito não, já está na final. E também vai ser favorito contra quem ganhar a final. Aí eu não garanto que já é campeão. Por isso que eu falo.
Numa final contra o Corinthians, eu acho o Palmeiras favorito, mas eu não falo banco, é campeão. Agora, contra a Red Bull, Botafogo... Porque você é frouxo. Já passou. Não, porque é clássico. É time grande. São Bernardo e contra o Botafogo. Mas é banco. Mas agora, é time banco, grande. Você não é. É time grande. Ué, é time grande, tem jogador que tá acostumado a jogar final. Essa é a diferença. Quem tá acostumado a jogar final? Ué, quem? Renato Augusto. Roger Guedes mesmo já foi campeão. Eles não jogam final, pô. Mas caramba, tá Corinthians não acostumado. joga final há 500 anos. O São Paulo Mas tá então não sabe nem o que é acostumado. isso. O São Paulo vai... Ou o Gil não tá acostumado. Ou o Renato Augusto não não tá sei se ele ainda acostumado. lembra. Como Faz ele é tempo, né, cara? Faz Como ele é tempo, eu não sei se lembra. Às vezes, o cara Pelo esquece. YouTube. É pelo YouTube, o cara lembra. O netinho dele manda pra ele uma informação e tal. Pode ser, porque quem tá acostumado a jogar final é o Palmeiras, pô. O Pilhado. Então você acha que o Palmeiras já é campeão? É lógico. O Palmeiras só não vai ser campeão se ele não quiser. Só tem um time em São Paulo. Só tem um time. Para é o de Palmeiras. palhaçada, cara. O Palmeiras. Começou você. Só tem o time o Palmeiras. Se ele não for campeão é porque ele fez alguma grande bobagem. Se ele fizer um normal, tipo hoje, não jogou nada. Não jogou nada. Primeiro tempo ele foi até envolvido, então não jogou nada. Passou. Né? Mas ele precisa mais do que não jogar bem. Ele precisa fazer grande bobagem. Tipo assim, alguma coisa absurda, tipo um cara expulso no começo do jogo. Sabe, alguma coisa muito maluca, assim. Dentro da normalidade, ele não precisa nem jogar tudo para ser campeão, não. Só tem um time disputando. Esse campeonato só tem um time. Se o Palmeiras saísse hoje, eu falei ontem no bate-papo. Mas você é completamente maluco. Eu não saberia... Qual é a terceira ou quarta potência do Brasil hoje? Vai, fala pra mim. O Brasil hoje tem duas grandes potências no futebol, certo? Financeiramente falando. Isso. Tá, então aí você me fala o terceiro e o quarto. Bom, eventualmente o Atlético é o terceiro. E quarto não tem. Ah, você sabe que é o Corinthians, Flávio. Mas Não. é. Olha lá. Ué, mas é, gente, eu tô falando sério. Por Ele leva elenco. 1 bilhão e é Por isso, potência. fica- Mas tá bom, eu tô falando... Potência de dívida. pô. Não. De folha salarial e de nomes. Corinthians de hoje. nomes. E de não pagar, né? E tudo isso. É por isso que eu falo que eu não entendo como o Corinthians joga mal. Mas o Corinthians tem um time que dá... Ou não tem? Bruno e Zé, não tem. Papel O Corinthians tem. não tem um Vai encarar time o Palmeiras? Pra bater de frente numa final. O Corinthians hoje é melhor que o Fluminense. Talvez não. Então já Ué, mas aí, reconheço, sim. Em bola jogada, Pode não. ser... A folha do Mas se você folha do falar em Fluminense folha é desse tamanho. salarial, é. Folha do Fluminense é desse tamanho. Não, a folha não é desse tamanho, não. Você acha que o Marcelo vai ganhar mal? Comparado com o Corinthians? Não é pequenininha, não. Você acha Comparado que o com Keno o ganha mal? Você acha que o Cano Tô ganha dizendo mal? que ganha mal. Tô dizendo que comparado com o Corinthians, não tem nem não é pra deve pensar. ser É muito maior. Não, mas não muito adianta. não. Isso aí é briga por quarto, quinto lugar. Eu não vou saber quem é o quinto, sexto do país, pô. Mas tirando Tem os dois times, primeiros, o os resto outros estão mais ou menos Mas é por isso que eu nivelados. te falo. Tem dá pro dois Corinthians. times do resto. Os dois Mas é por isso que eu não. te digo, dá pro Corinthians ganhar do Palmeiras. Não dá. Dá pro Dá pra ele ganhar. Dá pra ele ganhar do São Paulo, dá pra ele ganhar do Fluminense. Do Palmeiras não dá. Se fizer a final com o Palmeiras, não vai ganhar. Só se o Palmeiras largar muito. Só que como é Corinthians, ele não vai largar. É mais fácil o Palmeiras perder uma final, eventualmente, tipo um Bragantino, uma coisa assim. Se ele pegar São Paulo ou Palmeiras, ele vai jogar pra valer, porque é clássico. E aí não dá pra encarar, pô. Você acha que se fosse hoje contra o Corinthians, por exemplo, ele ia jogar com essa molezinha que ele jogou? Claro que não. Ele sabe que perder pro São Bernardo não significa nada. Perder pro Corinthians vai encher o saco. Não vai cair o treinador, mas é rivalidade, aquela coisa toda. Ele vai pegar um time dele. Se pegar São Paulo ou Corinthians. Porque eu também não tenho certeza que vou chegar, né? Não sei se o São Paulo nem se passa pelo Água Santa e tal, enfim. É verdade. Eu não aposto nada. Mas você fala pra sacanear. Você fala pra sacanear. Você acha que o São Paulo não tem chance de ser eliminado pelo Água Santa? Não digo, isso eu não digo. Ah, então. Tem. Mas o São Paulo é muito favorito. Eu não falo como o Palmeiras, que já Mas passou. não é muito 60, mesmo. 40, No 60, máximo, 40. no máximo, Mas eu você já não tem perna, no agora máximo é ah. 55 a 45. É foi muito igual. ontem. Os dois times são assim, ó. Inclusive, mesma campanha. E mais, se o campeonato é sério... Você acha igual? Igual. Então você quer apostar comigo? Nível dos times? Você quer apostar comigo? Vou apostar o quê? R$50 que seja. Mas Só o pra quê? gente São lembrar. Paulo e Água Santa. São Paulo e Água Santa. Você não fala que é um jogo igual? Quem passa? Igual. Então, o que você me dá de vantagem? Ah, não é igual? Bruno, agora eu não tô entendendo. Então tá, Se então você vamos fala que inverter. é igual, eu não tô entendendo. Você acha que é igual ou não? Não, eu acho que não é igual. Então você me pode- falou que é Você igual. pode me dar alguma coisinha de Não, vantagem. eu acabei de te desmoralizar. Dá um Não, empate. senhor. Calma aí. Primeiro Dá um empate. primeiro lugar. Ele falou que é igual. Não. Então, aí você dá Em um empate. primeiro lugar, Você dá um empate. em primeiro lugar, trata-se de um jogo menor. Vamos guardar para apostar jogo grande?
Se você me der um empate, eu aposto 50%. Amigo, eu não dou nada. Vocês estão falando que o jogo é igual. Se o jogo é igual, eu aposto. Você imagina chegar pros seus amigos e falar assim... Não é igual. Imagina chegar pros seus amigos lá na Penha. Eu não digo como eu disse pro Palmeiras. Já passou. Lá na Penha, tudo malaco. Porque eu sei que o São Paulo é irregular. Na Penha, tudo malaco. Chega na Penha, tudo malaco, o cara fala assim, eu apostei no jogo São Paulo e Água Santa. O cara, por quê? Por que você se meteu com isso aí? O negócio não tem que se meter, isso é coisa deles, pô. Não, jogo menor, não tem que se meter nisso aí, pô. Eu sei que vai ficar cheio de gente, vão pular, vão gritar, isso aí tudo bem, mas não muda nada também, né? Não adianta nada. Mas vão pular, vão Eu acho que o Corinthians, principalmente, pode fazer frente contra esse Palmeiras muito favorito. E o São Paulo, talvez, por ser clássico, por ser... O São Paulo já tirou o Palmeiras no ano retrasado, pô. Passado também. A cota de zebra já tirou inclusive da Copa do Brasil. Sei, a polêmica de arbitragem. A cota de zebra já deu, né? Quando o São Paulo fez graça, que resolveu ganhar, deu um acidente, ganhou 3-1, tomou um totó que eles são zoos até hoje. Tiveram que pedir Uber para sair do estádio, eles não conseguiam achar a saída. Ficaram tudo perdido. Até o ônibus tomou totó naquele dia. Não dá, é outro mundo. Ô, Zé Manuel. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.